Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Estamos no Parque Urbano das Colinas do Cruzeiro, sob a ameaça de chuva, é certo, mas se a acontecer será fraca, por isso vamos arriscar. E estamos prontos para alguns quilómetros de boa conversa com o José Antunes, da Coca-Cola. Vamos falar sobre Experience Driven Marketing. Vamos a isto, Zé? Ok, bom dia. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calça os ténis, venha caminhar connosco. Zé, deixa-me começar por apresentar-te de forma breve. O José Antunes trabalha há 25 anos na Coca-Cola, onde tem assumido diferentes e crescentes responsabilidades nas áreas de gestão, marketing e comunicação. Foi o primeiro português a trabalhar nos headquarters da marca em Atlanta, nos Estados Unidos, e é um feito, evidentemente. Antes disso passou por Itália, Inglaterra, Espanha e Portugal e atualmente vive e trabalha no México, onde lidera o que a Coca-Cola designa por Integrated Marketing Experience para a América Latina, com uma equipa de mais de 60 pessoas. Sobre o José Antunes, diz frequentemente que nas suas veias não corre sangue, mas sim Coca-Cola, tal é o amor que tem pela marca. Ao longo destes anos assumiu muitas funções, 12 na verdade, mas a título de curiosidade gostaria de destacar apenas duas. O José Antunes foi o diretor-geral da Operação Euro 2004 na Coca-Cola em Portugal, quando o Euro foi em Portugal, e foi também o diretor de transformação digital, tanto na Ibéria como para a Europa, quando ainda não se falava de transformação digital. A sua versatilidade é inequívoca e é um luxo poder conversar com ele. Obrigada, Zé, pelo Obrigado teu tempo. a vocês. E por estares aqui. Vens muito poucas vezes a Portugal e de forma muito breve, uma vez que trabalhas fora, portanto, duplamente obrigada por nos dares este tempo. E tenho mesmo que começar por pedir-te que nos faças aqui um bocadinho de introdução e que nos expliques o que é para a Coca-Cola a tua função. O que é Integrated Marketing Experience para a Coca-Cola? Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo privilégio de poder estar no vosso podcast do Departamento de Marketing. É um gosto para mim. Sobre o que é End-to-End Integrated Marketing Experiences, basicamente é o esforço que a Coca-Cola está a fazer para desenhar novos modelos de engagement com o consumidor. Eu hoje provavelmente vou usar umas palavras em inglês que não sei. Típico de marketeer. Típico de marketeer. Mas é de facto o movimento que a Coca-Cola está a fazer, para o passo que as gerações e o consumo de mídia, basicamente, e a interpretação das próprias mensagens e do sentido criativo daquilo que a Coca-Cola comunica, é o esforço que estamos a fazer para nos adaptarmos e para evoluirmos e transformarmos à medida que as novas gerações se transformam também. Zé, acho interessante nas palavras que escolheste usares o esforço, o movimento, ou seja, algo que não está feito, que a Coca-Cola do alto dos seus muitos anos, quantos são? 136 anos, ainda assume essa vulnerabilidade e assume que está a aprender e que está a ensaiar coisas. Muito interessante esse ponto de vista. É assim na Coca-Cola? É assim, e tu tiveste parte da experiência durante bastante tempo. Sabes que o descontentamento positivo é uma característica muito marcada da empresa. Portanto, há um esforço constante em evoluir, em acompanhar os tempos, em proporcionar inovação realmente que faça sentido para o consumidor e para as pessoas que consomem os nossos produtos. E é, acima de tudo, um esforço nesta altura cultural, porque este mundo em transformação implica uma grande mudança de mentalidades, à medida que também as novas gerações vão entrando na empresa, a coisa que já não é o meu caso, portanto eu já sou de uma geração mais antiga, mas de facto na Coca-Cola essa é quase uma lei, portanto a cada 2, 3 anos existem movimentos da empresa que a atualizam, que a renovam, que a transformam. E esta nova área, que é uma nova área de Integrated Marketing Experiences, basicamente é uma manifestação disso mesmo. Não é a única, há muitos outros componentes em transformação na companhia, mas esta no campo do marketing é de facto uma iniciativa que vem da última reorganização que a empresa fez, já há cerca de 2 anos. Sim, antes disso, se bem recordo, chamava-se Integrated Marketing Communications. Correto.
Portanto, vocês substituíram a comunicação pela Sim. experiência. Conta-nos mais sobre isso. Sim, sim, é uma excelente pergunta, porque nós temos vindo a aprender ao longo do tempo e aprender dos consumidores, não que isto seja uma teoria de marketing da Coca-Cola, que experienciar é muito melhor do que comunicação quase unidirecional, como nós fazíamos até há tempos recentes. Nós e todas as empresas, todas as marcas, com o advento da televisão, e há coisa de 15, 20 anos ainda era assim, fazer uma campanha era aquilo que era, digamos, o movimento corrente ou a atividade corrente de qualquer departamento de marketing. Nesta altura, se nós não falamos em fazer experiências que sejam relevantes e significativas para o consumidor, e isto das experiências apenas, entre aspas a palavra apenas, porque de facto gera memórias que são inesquecíveis na mente das pessoas, nós sabemos que isso funciona muito melhor hoje em dia em marketing do que apenas um anúncio ou fazer uma campanha como nós fazíamos há uma década atrás. Não quer dizer que as campanhas estejam erradas, fazê-lo, não é isso, apenas que para as novas gerações já não são suficientes. Temos que fazer muito mais iniciativas, muito mais contactos, juntar o mundo físico com o mundo digital e a partir daí tentar que as pessoas tenham de facto uma boa vivência com a marca, não se esqueçam e continuem a consumir. Que estejam dentro, não é? Que estejam realmente dentro. Ou seja, tu já referiste o mundo, enfim, off e online, também esta palavra integrated tem a ver com isso, não é? Correto. Vocês não distinguem, não há fronteiras ou ainda há fronteiras? Estamos a fazer o caminho nesse sentido. Digamos que a teoria, nesse caso, a teoria é bastante fácil de entender, e é muito mais fácil quando somos nativos consumidores já nascidos no mundo digital, mas para uma companhia tão grande como a nossa, que chegamos de um mundo basicamente analógico, esta transformação é muito complexa e novamente tem a ver com questões culturais dentro da empresa, obviamente, com questões de mindset, de mudar o chip, como nós costumamos dizer, e que é um esforço muito grande que a organização faz nesse sentido. Mas sim, nós sabemos claramente o que é que, de um ponto de vista digital, interessa e funciona com os consumidores. Isso não é novidade, não é conhecimento exclusivo da Coca-Cola. A grande questão é executar e implementar, porque aí está o segredo do sucesso, é a execução. É como é que nós realmente fazemos chegar essas experiências aos consumidores. Portanto, esta nova área, ou este novo, digamos, evolução do antigo Departamento de Comunicação vai nesse sentido. Vocês ainda internamente, mera curiosidade aqui num parênteses, ainda estão organizados por digital e não digital ou não? De facto, as equipas já é irrelevante o canal? Há um grupo de pessoas e há 3 departamentos que são, digamos, de perfil marcadamente digital, mas as pessoas em comunicação e marketing já são completamente ambivalentes, portanto elas têm que ter um conhecimento absolutamente específico e prática do que é fazer marketing no mundo digital. Isto eu sei que é uma frase conhecida, um clichê já quase nos nossos tempos, mas como tu dizes, a execução é tudo. A teoria acho que toda a gente sabe e todas as marcas sabem. Exatamente. Agora, à escala da Coca-Cola e com o escrutínio que tem uma marca como a Coca-Cola, fazer isso, de facto é o que tu dizes, é algo que tem que estar... Está a ser feito, não é? Está Correto. Ongoing, nunca está concluído e vai sempre mudando. E no caso, eu dizia que já é quase um clichê esta frase, mas o facto é que ela é real e é importante. Não é fazer marketing digital, mas sim marketing no mundo digital. E isso é absolutamente crítico, essa diferença de como vês o digital no marketing ou no negócio é absolutamente crítico. O core target da Coca-Cola são os mais jovens, é correto? Correto. Isso também vos incentiva e vos espicaça para evoluir e inovar, não é? Portanto, tudo vem daí. Sim, é verdade. A maior parte dos nossos produtos, e nós temos um portfólio bastante abrangente ao redor do mundo, tanto para mais novos como para segmentos de mais idade, ou mais seniors, assim. Penso que posso dizer essa expressão, mais senior. O portfólio é muito variado, mas de facto a gênese do nosso negócio está com a juventude, com as gerações mais novas sempre. E aliás são as gerações mais novas que constantemente fizeram impulsar o conhecimento e a transformação e a mudança na Coca-Cola. Porque é por causa deles, porque são eles que mudam os tempos, mudam a cultura, mudam a sociedade. São sempre as gerações mais novas, e vida é o que aconteceu agora com a última transformação digital no mundo, são basicamente as gerações mais novas que o provocaram.
e é por causa deles que nós temos esta atitude de constantemente evolução, de constante evolução, exato. Sim, então isto do Experience Driven Marketing, na verdade é fazer marketing com o foco na experiência. Correto. É isso? Correto. Não é novo. Dá-me um exemplo de uma experiência. Um concerto é uma experiência? Um concerto é uma experiência. Um sampling é uma experiência? Uma ativação numa loja de comercial é uma experiência. Um webinar é uma experiência? Um webinar é uma experiência. Tudo, na verdade, hoje em dia, tu podes potenciar como sendo uma experiência. E uma experiência implica que tem que haver uma troca de valor real e quase em tempo real entre o consumidor ou a pessoa. Nós até a palavra consumidor, pouco a pouco, enfim, queremos abandonar isto. Claro. Porque são pessoas que consomem e que têm vontades e desejos durante um dia, cada dia da sua vida, mas tem que haver uma troca real de valor. Portanto, a marca tem que oferecer algo de valor e o consumidor provavelmente... E uma troca que não seja produto. Pode não ser produto. Pode não ser produto. Pode ser, de facto, uma experiência. Podem ser uma experiência e depois perguntas à pessoa, e aqui entramos no mundo do data, perguntas à pessoa o que é que ela achou da experiência, o que é que faria da próxima vez, o que é que quer que a Coca-Cola lhe traga. Continuas a conversa. Exatamente. Portanto, crias uma relação. Tudo isto já que está a começar a deixar de ser teórico, portanto, as empresas que já há muitos anos fazem aquilo que nós hoje chamamos ECRM, não é? As aerolíneas, os bancos, as seguradoras, as empresas do grupo financeiro, já desde há décadas que fazem aquilo que, em termos de gestão de dados e de bases de dados e de relacionamento digital, já se pode chamar assim, com os consumidores, portanto que as companhias de grande consumo têm ainda muito caminho para percorrer. E eu assumo sem nenhum constrangimento, mas de facto esse é o futuro, é ter estas relações que implicam uma relação no mundo físico e no mundo digital ao mesmo tempo, e que depois com as ativações, com os patrocínios, com os eventos, com os próprios eventos desportivos, e este ano foi um ano mundial, tudo isso provoca as tais experiências entre o consumidor e a marca. Já não funciona com as novas gerações, depois do anúncio na televisão só. Portanto, a comunicação não é inesquecível e nós somos do tempo em que os anúncios da Coca-Cola eram de facto inesquecíveis, mas deixou de ser o que vocês querem, o que a Coca-Cola quer é que a experiência seja inesquecível e que marque e crie uma memória e que abra... Tem que ir mais além do anúncio, não é que os anúncios deixem de ser inesquecíveis. Fazem parte da experiência, Fazem parte da experiência, exatamente, é isso mesmo. Fazem parte da experiência, portanto deixem-me insistir que o problema não é o marketing que nós fizemos até agora, esse marketing continua a ser necessário, portanto digamos que é o baseline de tudo aquilo que nós temos que fazer, o marketing mais tradicional, ele continua a funcionar. A questão e a oportunidade está em fazer novos layers de ativação e novas experiências e novos modelos de engagement que permitam criar relações com o consumidor e troca de valor. Portanto, o que muda aqui, como muita coisa que tem mudado no mundo do marketing e da comunicação nos últimos anos, é a escala e a velocidade. Correto. Mais experiências a uma maior escala, totalmente. Mais frequentes. Portanto, sim. De facto, quando ouvimos Experience Driven Marketing, parece, certo, parece uma palavra nova, enfim, mas na verdade, quando descascamos não é, mas hoje é uma forma diferente de o fazer, sim, e há de ser assim sempre no futuro. A questão é que cada vez mais voltamos às novas gerações, não é que exijam, mas é que se tu não tens realmente um contacto diferenciado... Exijam, positivamente dizendo, não é? Exigindo, sim. Sempre... se tu não tens de facto um contacto real, eu vou-lhe chamar assim, um contacto real que pode acontecer no mundo analógico e ou físico e ou digital ao mesmo tempo, e deve acontecer ao mesmo tempo, pura e simplesmente o engagement não funciona. Portanto, as novas gerações não conectam com estímulos antigos de publicidade e de comunicação unidirecional. Não, os jovens pura e simplesmente não reagem a isso já. Para eles é inclusivamente um mundo desconhecido muitas vezes. Olha, falaste de futebol, ano mundial, um asset da Coca-Cola, um território de paixão dos consumidores da Coca-Cola, recordo música e futebol, não é? Não sei se há novos, mas são dois gigantes e a Coca-Cola faz sempre, ativa muito o mundial. Queres-nos contar o que é que fizeram do ponto de vista de experiências no Qatar? Eu diria que antes do Qatar, sim. No Mundial. Antes do Qatar, muitas outras coisas aconteceram ao redor do mundo. Aliás, este ano nós temos, para dar uma ideia, 9 operating units do mundo e 8 ativaram o Mundial. Portanto, o mundo todo praticamente ativou o Mundial
Qual é a relevância? Para a Coca-Cola, sim, é relevante, ainda que num target, digamos, mais abrangente. Não é só para jovens, mas basicamente aconteceram coisas no Qatar, mas aconteceram coisas também ao redor do mundo, como eu te disse, e durante todo o ano, antes do Mundial. Não é uma coisa que se ative só durante as semanas do Mundial. É meio ano, não? É meio ano de conversa. Pelo menos. Houve países, normalmente algum país que se qualificou, que ativou durante bastante tempo. Mais do que meio ano, seguramente. E pronto, lá está, as tais componentes de ativação que nós queremos que sejam experiências e que fizemos experiências à volta delas, portanto, edições limitadas de embalagem, fizemos uma ativação de NFTs, uma coleção que foi feita a partir dos heatmaps do jogo de futebol. Portanto, agora sim estás a falar em código. O heatmap é, digamos, o conjunto das movimentações que uma equipa de futebol faz no campo, que depois é desenhada num gráfico. Okay. Esse heatmap foi transformado no NFT, ou seja, numa peça de arte digital que depois pode ser, no caso não foi comprada, foi oferecida aos consumidores ao redor do mundo. Sim. Portanto, é uma das ativações digitais e foi um sucesso tremendo. Aquilo, foi imediatamente disponibilizado, durou muito pouco tempo a ativação, porque em digital as ativações duram minutos, horas e desaparecem. Digamos, o efeito é imediato. É quase injusto o trabalho que dá, efetivamente. Depois, obviamente, as 3 marcas principais ativadas, juntámos a Coca-Cola e Powerade, juntámos Smart Water, num primeiro movimento de, pelo menos mais, digamos, global, para o nosso negócio de águas. Obviamente tivemos aquelas estratégias de conteúdo always on, por isso eu te dizia que durante muitos meses, muitos países falaram antes do Mundial, já estavam a caminho portanto já comunicavam a caminho da data de início do Mundial. E depois obviamente aquilo que chamamos as fan zones, os sítios onde os consumidores, ou nos países próprios que havia video screening na rua e em eventos, ou lá nos próprios estádios do Qatar, eram fan zones com ativações digitais, que é uma das premissas que qualquer ativação que faças neste momento, se não tem algo de digital, não atrai sequer, digamos, novamente os targets em geral, mas principalmente os mais jovens. E depois, dou-te um último exemplo, um partnership que fizemos com a Panini, onde ao redor do mundo houve 25 milhões de produtos de Coca-Cola que foram escaneados, portanto com o QR Code ou escaneando a própria embalagem, e conseguimos construir para a nossa base de dados de CRM, conseguimos adicionar 4 milhões de novos usuários ao redor do mundo neste período do Mundial, portanto com este partnership com a Panini. Só para deixar algumas das coisas que fizemos, mas de facto continua a ser música, futebol, e há um universo novo que nós também estamos a começar a explorar e a aprender muito, que é o gaming. Tu perguntavas-me de outros territórios que a Coca-Cola explore no futuro, ou que sejam, digamos, um caminho de futuro. O gaming é de facto um deles, posso dizer desde já. Zé, todas essas experiências e esses esforços e toda essa integração, está provada a relação de tudo isso com a compra, ou pelo menos com a intenção de compra? Sim, porque sim. A Coca-Cola existe não para proporcionar experiências, mas sim para vender. Verdade. Naturalmente. Portanto, como é que vocês olham para isso? Sim. Portanto, há um componente, aliás, como tu sabes, e novamente tiveste essa experiência quando trabalhaste na companhia, a componente de investigação na empresa, investigação de negócio, está muito, muito desenvolvida. Portanto, nós temos equipas ao redor do mundo. Sinto saudades dessa. Equipas ao redor do mundo que fazem, hoje é uma área que se chama Human Insights. Portanto, para tu veres o nosso foco em ser consumer-centric, não é? Outra, lá volto eu ao inglês, mas em centrarmos no consumidor e nas pessoas. É um luxo ainda falares português, é um luxo falar já deste ao mundo. Que às vezes esqueço. Ao contrário. Às vezes já me esqueço das palavras ou sai-me meio espanhol. Estavas a falar dos um dos objetivos principais dessa unidade, que existe ao redor do mundo, portanto, tal como Integrated Marketing Experiences existe ao redor do mundo, somos muitos a fazê-lo, também Human Insights, ou seja, a área de Research e Investigação, como se chamava antes, agora chama-se Human Insights, tem um dos componentes fundamentais é entender o impacto que todas estas iniciativas trazem para o negócio. Portanto, há estudos, há medições, há aquilo que nós chamamos agora os OKRs, são os Objectives e os Key Results, que têm que ir juntos, digamos, num componente de analítica conjunta,
E tudo isto que fazemos a nível de investimentos e de grandes apostas, de ativação de territórios, neste caso, que é o que estamos a falar agora, implica sempre um componente de investigação muito grande. Portanto, sim, nós entendemos, a resposta é sim, continuamos a entender muito bem. Está aprovada essa relação? Sim, já. Neste tipo de eventos que realmente têm relevância ao redor do mundo, está aprovado que resulta este tipo de propriedades serem ativadas. E depois o que tu falavas há pouco, tu próprio disseste, o tema da escala, para a Coca-Cola é muito importante. Portanto, nós vivemos num tempo que é cada vez mais impossível, e eu começo a usar essa palavra impossível, ou não faz sentido, até de um ponto de vista económico, fazer ativações diferenciadas por país. Portanto, quando tu, em vários territórios de passion points diferentes, e efetivamente o digital, tu é visível em todo o mundo. Então, estas grandes propriedades mundiais tornaram-se ainda mais importantes devido a esse fator escala, porque de facto tu, fazendo um único esforço, ou um único, digamos, uma única mensagem pode de facto ir ao redor do mundo. Não é preciso que os países se afasem a mensagem bem feita, e novamente entramos aqui no campo criativo, ela funciona realmente ao redor do mundo, que no caso do futebol e da Coca-Cola e do Mundial já tínhamos uma experiência de muito tempo. Sim. Mas a escala é muito universal. Sim, nestes eventos muito universais a escala é uma das coisas que nos funciona sempre a favor. Zé, estamos a falar de Coca-Cola, obviamente um negócio B2C, portanto o vosso foco está no consumidor, mas este movimento das experiências e do marketing, do Experience Driven Marketing, do teu ponto de vista faz sentido também em B2B? Claro, todo o sentido. Porque e nós próprios nós próprios temos experiência de relacionamento entre partners e empresas anunciantes, eu vou-lhe chamar assim, ou entre agências e anunciantes, por exemplo, para dar esse exemplo. Se não há de facto uma boa experiência entre uma equipa de parceiros com o cliente, de relação de duas empresas, exatamente, sim. Vês? Falha-me o português já. Sim, é um dos casos, já estávamos a ver. Na relação entre duas empresas, a própria experiência tem que ser absolutamente excelente, porque se não é, e apesar de estar a tratar do negócio, o negócio provavelmente não se efetiva, ou tu não consegues aguentar o negócio durante muito tempo, e agora tu já começas a saber disso muito mais do que eu. Se calhar no B2B a experiência até tem mais, ou até pode ter mais preponderância no sentido em que a escala é muito menor. Claro, portanto, tem menos pessoas envolvidas, efetivamente. E é muito mais, talvez muito mais pessoal, e de facto eu acho que nós escolhemos sempre racional ou mais racional ou menos racionalmente as pessoas com quem queremos trabalhar. Claro. Não é? Tu rodeias-te as pessoas de quem gostas na tua vida e no teu trabalho. Correto. E portanto essas pessoas são as que, enfim, têm afinidade contigo e que te provocam boas memórias, boas experiências, passaram boas coisas juntas, e de facto isso no B2B talvez ainda tenha mais diferença. Sim, porque é digamos um ambiente mais restrito, com menos pessoas, onde é mais visível a interação, ou a interação tem mais efeito, totalmente. Portanto, por isso eu te respondi, ainda que não seja, confesso, a minha área de grande expertise, agora é a tua, tu saberás muito mais, mas de facto é uma questão de sentido comum, de bom senso. E nesse tal contexto mais limitado, se a experiência não é boa entre 2, 4, 6, 8 pessoas que estão a fazer o negócio, à escala podes sempre disfarçar, não é? Se há um problema, ou se há pelo menos alguns que nunca vão... E assumes que com alguns não vai ser bom. Exatamente, não é? Mas à escala... Há uma margem de manobra. Mas à escala já se espera, porque a estatística aí funciona e sempre há alguns que a coisa pode não funcionar como tu desejarias. Mas de facto, a nível de B2B, e agora que me fazes refletir, parece-me absolutamente crítico que a experiência seja mesmo muito boa, sem dúvida. Olha, Zé, vou aqui, enfim, contar de forma muito breve que nós, além tu foste o meu primeiro chefe na Coca-Cola, ficámos amigos, e este último ano também fizeste comigo a mentoria, também foste meu mentor, e isso teve um efeito muito positivo em mim. E uma das coisas que eu te perguntava sempre nessas sessões era, Zé, o que é que há de novo? O que é que se está a falar? Então vou-te perguntar agora a ti, porque acho que não sou a única pessoa que quer, aqui, não é a ti, aqui, não sou a única pessoa que quer saber disso. A Coca-Cola está à frente, tu estás do outro lado do mundo, onde estas disciplinas estão muito mais desenvolvidas. Diz-me, de que é que se está a falar? Sim, provavelmente não vos vou contar nada de novo, apenas difícil, porque está a começar, porque seguramente que... E aliás eu já vi aqui também, em Portugal, falar-se muito sobre esse tema.
o tema do Metaverse e do Web 3.0, que ainda que sem que ninguém saiba, ou não é que ninguém saiba, ainda que haja muito para experimentar e muito para ver o que é que funciona e o que é que não funciona, é, digamos, o novo mundo de exploração. O Sr. Bill Gates no outro dia dizia que talvez o metaverso não fosse exatamente aquilo que as pessoas pensam. Vamos ver. Nós já estamos a fazer exploração de oportunidades em metaverso, isto que eu te contei dos NFTs, a ativação para o Mundial. Já foi não foi a primeira experiência, mas foi para aí a segunda ou terceira nossa no metaverso. Digamos que há uma expectativa muito grande em entender o que é que isso vai significar para consumidores, para negócios, para pessoas. Por exemplo, nós sabemos que no metaverso, aquilo que é a comunidade de criadores e de influencers, que tem uma importância muito grande no marketing de hoje em dia, eles querem como que livrar-se dos grilhões dos grandes detentores de direitos intelectuais. Portanto, e supostamente um mundo onde as Googles, as Amazones e da vida não têm tanta preponderância, ou nesta altura têm uma mínima preponderância na gestão de direitos intelectuais ou de venda online, é exatamente no metaverso. Portanto, e há uma comunidade de criadores líderes a nível mundial. É o mundo mais livre, supostamente, ou pelo menos ainda é. E há uma comunidade mundial desses líderes de criação que quer fazer do metaverso um novo modelo de direitos de propriedade, direitos intelectuais ou direitos de criação. Isso, por exemplo, é um desafio enorme de um ponto de vista de marketing, porque se isso é verdade, então aquilo que hoje em dia é a produção de conteúdo pelos consumidores e a necessidade de presença das marcas nesse tipo de ambientes vai exponencialmente aumentar. Porque se a internet é complexa, de um ponto de vista de dimensão, nós antes falávamos em fragmentação, essa palavra está completamente obsoleta, portanto hoje tem que se falar de atomização. No mundo do metaverso, e a internet já está atomizada, no mundo do metaverso essa atomização vai ser exponencial, porque digamos que permite a qualquer pessoa criar, fazer um negócio, vender, comprar, mas a um nível consta, ainda, portanto, com muito maior proeminência e muito maior, digamos, alcance e intensidade do que na internet. Isto é um futuro a 10 anos, supostamente. Portanto, esse é, digamos, o que eu te digo desde o lado da Coca-Cola e desde o lado dos líderes de marketing da Coca-Cola, digamos, aquilo que será a próxima grande aposta, ou não, dependendo de como o consumidor fará evoluir, as pessoas farão evoluir o metaverso. A próxima grande aposta, não só da Coca-Cola, mas para o marketing a nível mundial, será aí. Gosto muito que digas pessoas em vez de consumidores, porque soa de facto menos comercial e de facto às vezes nós podemos ter uma interação e nesse momento não comprar, mas ela ser decisiva para o momento seguinte. Portanto, nesse momento eu não sou consumidora, claro, mas posso ser. Isso é uma belíssima reflexão. É certíssimo. Da intenção até à compra vai tempo, muitas vezes. Sobre o metaverso, quero dizer que um dos nossos objetivos para este podcast este ano era fazer um no metaverso. Mas, enfim, talvez, mas se estás a projetar para os próximos 10 anos, dá-me a ideia que ainda temos tempo. Mas isto era possível no metaverso, ou seja, nós podíamos estar os dois a conversar. Claro. Podíamos ter a passear por lá. Os nossos dois avatares aliás, já se começam a fazer reuniões reais de negócio no metaverso. Sim. Com avatares em que as pessoas estão em casa, mas digamos que o metaverso projeta uma sala de reuniões e as pessoas são elas próprias a ter a reunião como se estivessem no escritório em Montreal. Como elas próprias. Um avatar é a própria pessoa. Ou tem que ser Pode ser as duas coisas, pode ser uma pessoa... Mas nesse mundo que a Coca-Cola está a projetar e que está a ensaiar coisas e que está a testar, as pessoas são outras pessoas? É aquilo que ou é um mundo real? É aquilo que as pessoas quiserem ser. Como é que tu te preparas para numa pessoa lidar com duas? Marca. Assumo que são duas, enfim, agora estou a projetar, mas assumindo que são duas pessoas diferentes e conhecendo-as e fazendo marketing, aquilo que se chama marketing de precisão para a mesma pessoa, mas de duas maneiras diferentes. Mas já nas redes sociais já acontece, tu sabes, muita gente com perfis que se chamam perfis falsos, certo. Mas na verdade há muitos perfis de pessoas que não sei, enfim, sim. Claro que sabemos, é um tema de personalidade, um tema de vontade, que a pessoa quer ser 2 ou 3 pessoas nas redes sociais. Não estou a falar dos que são trolls, nem dos que põem contextos negativos ou aparecem para dizer mal, não é disso que eu estou a falar. Mas literalmente podes ter 2 ou 3 ou 10 perfis em redes sociais onde és pessoas diferentes. E assumo-lo, e há pessoas que sabem, as tuas amigas, outras pessoas não o sabem,
E o mundo é aquilo que as pessoas quiserem que o mundo seja. As marcas têm que saber lidar e captar a informação disto tudo, etc. E muitas vezes saberemos que há 4 ou 5 avatares que são a mesma pessoa, porque a pessoa nos diz, daí a importância do tal first party data, e isso no metaverso vai ser crítico também, porque o consumidor ou a pessoa vai-te dizer, sim, eu sou estes 5 avatares, porque um é o meu avatar que gosta de futebol, o outro é o que é pai, o outro é o que é professor, porque é a profissão dele, o outro é o que é, pois não sei, desportista ao fim de semana, enfim. E isto não tem mal, apenas que a pessoa desdobra-se em 4 ou 5 no mundo virtual e haverá pessoas que o vão dizer às marcas e outras pessoas que não o vão dizer às marcas, só o dizem aos amigos ou não dizem a ninguém. Portanto, o mundo de facto vai entrar num nível de complexidade e de atomização brutal. Mais que desintegrar, eu creio que a palavra atomizar é mais. Há um atomizar da personalidade da pessoa. E isso depois reflete-se em comportamentos de consumidor e em vontades e em desejos que as marcas têm que saber descodificar e fazer marketing nesse sentido. É de facto uma perspectiva para um marketeer muito interessante para o futuro e é um tema fascinante. Mas claro, se hoje falamos de complexidade, daqui a 5 anos a complexidade... Aliás, nós vemos cada ano... Algum dia vai voltar atrás, Vamos bater no teto da complexidade e depois vamos voltar aos 60 segundos em televisão? Não creio. Outra coisa é que os 60 segundos em televisão vão ser sempre precisos. Até porque a televisão, ela própria melhorou imenso, portanto, progrediu imenso a oferta de televisão. E hoje já não se fala em oferta de televisão, fala-se em oferta de ecrã. Exatamente. Progrediu a um nível de sofisticação brutal. Portanto, a televisão é apenas um canal, um tipo de mídia, um device, não é? Como é que se diz? Um aparelho. Portanto, já nem tem muito sentido falar em televisão, fala-se em ecrã. Mas não creio que vamos voltar atrás. Não é lógico, a humanidade nunca voltou para trás, em nada. Pode haver comunidades ou subgrupos que vivam no mundo nostálgico ou no mundo do passado, mas porque escolhem, mas não deixarão de ter telemóvel e estar ligados a cabo e à internet, parece-me a mim. Zé, obrigada, são muitos pontos para reflexão. Eu gostava estamos perto de fechar. Gostava de fazer uma pergunta que é, nós sempre, e nós hoje mais uma vez rondámos aqui os 3 km na nossa caminhada, nós sempre convertemos os quilómetros em dinheiro e doamos a uma instituição, mas pedimos que sejas tu a escolher essa instituição. Em quem é que pensaste? Olha, eu pensei na Make-A-Wish, que aliás ainda estes dias vi comunicação sobre essa associação. E que eu percebi que é uma missão que basicamente atende desejos de crianças e jovens e como eles de facto são o futuro e o futuro deste país, eu creio que seria uma boa opção para deixar para a Make-A-Wish. Sim, também, eu vi. Maravilha. Assim será, é uma associação que nos é muito próxima e muito querida, será um prazer fazer o donativo em teu nome. E agora a nossa pergunta habitual de fecho, que é, com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Com o Steve Jobs. Boa, nem hesitaste. Não tem. Aliás, eu creio que foi ele o inventor das walking meetings mesmo. Eu, pelo menos, a primeira vez que vi ou li que um indivíduo que fazia reuniões a caminhar foi o Steve Jobs. Foi a primeira vez que eu ouvi tal coisa. Portanto, pareceu-me, mas na altura disto, pareceu-me muito boa esta tua ideia de fazer walking meetings, porque de facto. Mas sim, o Steve Jobs, que sem dúvida seria, digamos, um referente, se eu pudesse algum dia falar com ele. Alguma vez fizeste walking meetings? Eu creio que em Atlanta havia um percurso para... Sim. Isso funcionava, é real? Sim, em Atlanta e no México também já fiz walking meetings, sim. No escritório do México existe tipo um jardim à volta, como o que nós estamos agora. Sim. Tem que andar sempre à volta do edifício, mas sim, também já fiz walking meeting. E curiosamente foram as pessoas... 2 pessoas que me pediram, não sei, já era um hábito ou que elas tiveram ou que sabiam. E o que é que sentiste? Achaste que foi bom, foi mau? É muito libertador estar fora do escritório e poder falar de trabalho fora do escritório, porque foi um contraste interessante. Normalmente fora do escritório não queres falar de trabalho ou não se fala de trabalho. E provoca um contraste interessante o estar no meio da natureza quase e falar de trabalho num ambiente muito mais... sem fronteiras até, sim, físicas, sim, e visuais, totalmente. Frente. Mas sim, já fiz. Em Atlanta foi um chefe meu que fez comigo e aqui no México já fui eu que fiz com 2 pessoas da minha equipe.
Olha, Zé, muito obrigada pelos pontos todos que partilhaste connosco. É sempre bom saber onde é que a Coca-Cola anda, porque a Coca-Cola continua a ser um farol no marketing. Obrigado. Obrigada pelo teu tempo, boa viagem de volta, obrigado. bom trabalho e continua a conquistar o mundo. Obrigado a vocês pelo privilégio e desejo muito sucesso no vosso, que sei que estão a ter, na vossa atividade como departamento de marketing, e qualquer coisa, conta connosco, conta comigo, tá bom? Está comigo. Obrigado. Obrigada, Zé. Até breve. Terminamos assim o 10º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o José Antunes, da Coca-Cola, a falar de Experience Driven Marketing. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido ténis calçados e a caminhar connosco. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.